Well, good morning, everyone. Bom dia a todos. Welcome to the house of the Lord. Bem-vindos à casa do Senhor. E nós também damos bem-vindos àqueles que estão vendo pela internet. Que Deus vos abençoe. Those who are watching through the internet, may God bless you as you are participating with us. Vamos pôr de pé. Let us stand. I'm going to ask Sandra to come up. She can translate for me. Well, on sexta-feira, on Friday, we celebrated the sufferings of Christ. Na sexta-feira nós celebramos a Paixão de Cristo. And it was a wonderful message that we heard from our brother Luís Rosendes. E foi uma mensagem maravilhosa que nós tivemos a oportunidade de ouvir, dada pelo nosso irmão Luís Rosendes. And today we're going to think about the other event that happened, which is very important, the resurrection of Christ. E hoje nós vamos refletir sobre outro evento muito importante, que é a ressurreição de Jesus Cristo. So let's pray. Então vamos orar. Heavenly Father, we rejoice this morning that Jesus Christ died on the cross and resurrected from the dead. Querido Pai, nós nos regozijamos esta manhã porque Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou dos mortos. We are grateful that He left His home in heaven and became a man. Nós estamos gratos que Ele deixou o seu lar lá no céu e que se tornou um homem. And He humbled Himself before you and before everyone. E que se humilhou perante ti e perante todos. And He allowed men to torture Him and to condemn them to die a terrible death. E permitiu que os homens o torturassem e o condenassem a morrer uma morte terrível. He knew that His death would be the payment of the sins of the whole world. Ele sabia que a sua morte ia ser o pagamento pelos pecados do mundo inteiro. And we are very grateful that He did that. E nós estamos muito gratos que Ele fez isso. We don't deserve that He would die for us. Nós não merecemos que Ele morresse por nós. But we're grateful that He resurrected from the dead on the Mas third day. estamos muito gratos que Ele, ao terceiro dia, ressuscitou dos mortos. His resurrection shows to us that indeed He is the Son of God and has the power to resurrect us as well. A sua ressurreição nos mostra que Ele, de facto, é o Filho de Deus e que, assim como Ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar um dia. Today help us, O Lord, to exalt Your name for His death and resurrection. E hoje ajuda-nos, Pai, a exaltar o Teu nome através destes eventos da morte e ressurreição de Cristo. We commit those among us who are not able to be here because of old age and sickness. Entregamos ao Teu cuidado aqueles que não podem estar aqui por causa da sua idade avançada, por causa das suas doenças. We pray, Heavenly Father, that You encourage them, that You bring healing according to Your will. Encoraja-os, Senhor, e traz a cura aos seus corpos, de acordo com a Tua vontade. May the word that is going to be examined this morning will be a blessing to Your people. E que a palavra que vai ser examinada aqui esta manhã possa ser uma bênção para o Teu povo. And may in every church all over the world today help Your people to indeed exalt and bring glory to Your name. E em todas as igrejas que estão celebrando hoje, possa o Teu povo trazer glória e honra ao Teu nome, Senhor. We ask all this in the name of Jesus. Amen. Tudo isto pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com I will glory in my Redeemer.
right? Yeah. Heavenly Father, we're so glad that we are in your house this morning, Lord. A very special Sunday, Lord, the resurrection of your Son, the one that you have surrendered on that cross, oh Lord, to atone for our sins, and we're so eternally grateful for that, Lord. Continue to bless our service as we came with contrite hearts to just be before you, to praise you, and to really sing songs to you, because you are the only one that deserves all that, Lord. We ask that you bless the message this morning as the pastor is bringing it to us, that every word that comes out of his mouth would be guided by the Holy Spirit as usual, Lord, and we continue to praise you and ask for forgiveness of our sins, Lord, this morning, so we can boldly be here before you, Lord. Continue to bless each and every one that congregates in this local church, Lord, that you would take care of the people that could not be here because of sickness, and like already being said, Lord, by being old, Lord, and that's facts of life, Lord. Continue to be with them, comforting and helping them in the areas that they need most. Continue to bless us as we proceed with our service. And it is in the name of your Son that gave his life for us that we pray. Amen. Amém. Vamos continuar a louvar ao Senhor com ressurgiu. Vamos ler a palavra do Senhor em Efésios 2, 1 a 10. Ele vos vivificou, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos de desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros
a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Amém. Good morning. Please join me in reading Ephesians 2, 1 to 10. And you he made alive, who were dead in trespasses and sins, in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience, among whom also we all once conducted ourselves in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, just as the others. But God, who is rich in mercy, because of his great love with which he loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace and his kindness towards us in Christ Jesus. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus, for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in heaven. This is the blessed word of God. Amém. Vamos cantar mais um hino, que é Ele Vive. One more song, He lives. Sono
song is called Resurrected, in Portuguese, Ressuscito. Agora vamos ler a passagem de 2 Coríntios 5, 11 a 21. E diz o Senhor: Portanto, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. Mas a Deus já somos manifestos, e espero que também nas vossas consciências sejamos manifestos. Não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes por nossa causa, a fim de que tenhais resposta para que os que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus. Se conservamos o juízo, é para vós. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim. Se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões.
e nos encarregou da palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamos, pois, por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Àqueles que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Please join me in reading 2 Corinthians chapter 5, 11 to 21. Knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men that we are well known to God, and I also trust are well known in your consciences. For we do not command ourselves again to you, but give you opportunity to boast on our behalf, that you may have an answer for those who boast in appearance and not in the heart. For we are beside ourselves, it is for God. Or if we are of sound mind, it is for you. For the love of Christ compels us, because we judge thus, that if one died for all, then all died. And he died for all, that those who live should live no longer for themselves, but for him who died for them and rose again. Therefore, from now on, we regard no one according to the flesh. Even though we have known Christ according to the flesh, yet now we know him thus no longer. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Now all things are of God, who has reconciled us to himself through Jesus Christ, and has given us the ministry of reconciliation. That is, that God was in Christ, reconciling the world to himself, not imputing their trespasses in them, and has committed to us the word of reconciliation. Now then, we are ambassadors for Christ, as though God were pleading through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. For he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. This is our Well, the title to this message is taken right from 2 Corinthians chapter 5 and verse 17. Então, o título da mensagem de hoje é tirada de 2 Coríntios, capítulo 5 e verso 17. You'll notice that the text, inspired by God, says the following. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Reparem que a passagem diz o seguinte: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. The Bible mentions different types of resurrections. A Bíblia nos fala de diferentes tipos de ressurreição. The most known resurrection is about Jesus. A mais conhecida é a ressurreição de Jesus Cristo. The four Gospels of the New Testament, Matthew, Mark, Luke, and John, the last chapters, they describe that Christ not only died, but resurrected from the dead. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, no finalzinho destes evangelhos, nos descreve que Jesus Cristo não só morreu, mas ressuscitou dos mortos. If you read the Old Testament, it has many prophecies that speak about his death and resurrection. Se lermos o Velho Testamento, encontramos várias profecias que falam acerca da sua morte e da sua ressurreição. And the Apostle Paul, in his letter to 1 Corinthians, he describes in full in chapter 15 all the witnesses that saw Christ resurrected from the dead. E o apóstolo Paulo nos descreve em 2 Coríntios 15 acerca de várias testemunhas que viram Jesus ressuscitar dos mortos. Paul himself was a witness that Christ resurrected from the dead. O próprio Paulo foi testemunha de que Cristo ressuscitou dos mortos. Jesus appeared to him while he was on a mission to actually persecute the Christians in the city of Damascus. Jesus lhe apareceu quando ele ia numa missão para perseguir os crentes em Damasco. Saul, Saul, why are you persecuting me? Saulo, Saulo, por que me persegues? Who are you? Quem és tu?
I am Jesus, the one you don't believe in. I'm alive. I'm talking to you. Eu sou Jesus, aquele em quem tu não crês, eu estou vivo e estou a falar contigo. On that day, the apostle's life completely changed. E naquele dia, a vida daquele apóstolo mudou completamente. And if you read his letters, he reminds people that Christ not only died on the cross, but he resurrected from the dead. E se lermos as cartas de Paulo, nós vemos que Jesus Cristo, ele dá testemunho de que Jesus Cristo não só morreu, mas que ressuscitou de facto dos mortos. But the Bible speaks about another resurrection, Mas a Bíblia nos fala acerca de outra ressurreição, the spiritual resurrection. a ressurreição espiritual. And when you read 2 Corinthians chapter 5, verse 17, he describes this resurrection. E quando lemos a passagem em 2 Coríntios 15, 17, é-nos descrita esta ressurreição. He says, if anyone's in Christ, he's a new creation. Diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. A new creation, it talks about that the person has resurrected spiritually from the dead. E esta nova criatura se refere a que esta pessoa ressuscitou espiritualmente dos mortos. If you read the Gospel of John chapter 3, verse 3, Jesus spoke about the spiritual resurrection. Se lermos o Evangelho de João, capítulo 3, verso 3, o próprio Jesus fala desta ressurreição. He said, unless one is born again, he cannot enter the kingdom of God. Ele disse, a menos que alguém nasça de novo, não pode ver o reino de Deus. And being born again means to have a spiritual resurrection. E nascer de novo significa ter uma ressurreição espiritual. Also, the Apostle Paul in Ephesians chapter 2, and verses 1 and 5, spoke about this resurrection. Também o apóstolo Paulo em Efésios 2, 1 e 2 falou acerca desta mesma ressurreição. He said, and you he made alive, who were dead in trespasses and sins. Ele disse, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. The question today is, how does a person resurrect spiritually? A pergunta para hoje é como é que a pessoa ressuscita espiritualmente? Look at the text in 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Vamos de novo olhar para o texto em 2 Coríntios 5, 17. Therefore, if anyone is in Christ, he's a new creation. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. In order to resurrect spiritually, you have to be in Christ. Para ressuscitarmos espiritualmente, temos que estar em Cristo. Are you in Christ? Será que você está em Cristo? The majority of people are not in Christ A maior parte das pessoas não estão em Cristo. because they have rejected Him. They have rejected Him as their Savior. Porque o rejeitaram como seu Salvador. When Jesus was here on earth, He did all those miracles, and yet the majority of people did not believe that He was their Savior. Quando Jesus esteve aqui na Terra, Ele fez todos aqueles milagres e, no entanto, a maior parte das pessoas não acreditavam que Ele era o seu Salvador. In the Gospel of John, chapter 1, verse 1 says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. No Evangelho de João 1:1 diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. In order for a person to be resurrected from the dead, you have to believe who Jesus Christ is. E para a pessoa ressuscitar espiritualmente, temos que acreditar quem é Jesus Cristo. He is God, the King, and on earth and became a man. Ele é o próprio Deus que veio à Terra e se fez um ser humano. And if you read verse 14, it says, and the Word became flesh and dwelt among us. And we saw His glory as the only glory of the only begotten Son of God, full of grace and truth. E ainda continuando em João 1, se formos ao verso 14, diz assim, e vimos a sua glória... não E começa o assim. Verbo se fez carne. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho do Pai. Cheio de graça e de verdade. Esse ainda tem que memorizar melhor. You see, the Apostle John described to the people who Christ was. Então, o próprio apóstolo João descreveu aqui às pessoas quem era Jesus. If you read in the Gospel of John, chapter 1, verses 1 to 3, it says that He is the creator of the world. E ainda em João 1, versículo 3, diz que foi ele quem criou o mundo. The most powerful being in the world became a man. O ser mais poderoso do mundo se fez um homem. Humbled Himself, Se humilhou. took our form,
tomou a nossa forma. While people look at Christ, they saw a man, but inside of that body was the spirit of the eternal Son of God. Enquanto as pessoas olhavam para aquela aparência física e viam um homem, dentro daquele homem habitava o próprio Espírito de Deus. And when you read the New Testament, you see how he knew exactly the way people thought. E quando lemos o Novo Testamento, nós vemos que Jesus sabia, conhecia os pensamentos de cada pessoa. He knew the hearts of people. Ele conhecia o coração das pessoas. He knew the future. Ele sabia o futuro. He had all the power. Ele tinha todo o poder. The winds and the waves obeyed his voice. Os ventos do mar e as ondas do mar obedeceram à sua voz. The demons were scared of him. Os demónios temiam-no. And he cured every type of disease. E ele curou todo o tipo de doença. If you want to be in Christ, you have to believe that he is indeed the Son of God. Se você quer estar em Cristo, tem que crer que Ele é de facto o Filho de Deus. But to be in Christ, you have to believe that he is the Lamb of God who came to be our Savior. Mas para estarmos em Cristo, temos que acreditar também que Ele é o Cordeiro de Deus que veio para ser o nosso Salvador. And in this very letter that we read, 2 Corinthians chapter 5 and verses 11 to 21 speaks about that. E esta carta que acabamos de ler de 2 Coríntios aqui, capítulo 15, os versos 11 a 21, fala acerca disso mesmo. Look at verse 15. Reparem o verso 15. And he died for all, that those who live should live no longer for themselves, but for him who died for them and rose again. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. And then look at verse 18. Now all things are of God, who has reconciled us to himself through Jesus Christ, and has given us the ministry of reconciliation. Agora vejam o verso 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Sin separates us from God. O pecado nos separa de Deus It causes us to be the enemies of God. e causa com que nós sejamos inimigos de Deus. And God, in his great mercy and love, sent his Son on purpose to reconcile us to God. E Deus, na sua grande graça e misericórdia, enviou o seu único Filho para se fazer pecado e nos salvar a nós. And how did God do this? By allowing his Son to die a terrible death to pay the debt of our sins. E como é que Deus permitiu que isto acontecesse? Permitindo que Deus morresse uma morte terrível, uma morte que ia expiar os nossos pecados. John the Baptist knew this, and he pointed to Jesus and says, "Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world." E João Batista entendeu isto e ele, apontando para Jesus Cristo, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. To be in Christ, you have to believe that Jesus is the Lamb of God who paid the debt of your sins. E para estarmos em Cristo, temos que acreditar que Jesus é este Cordeiro de Deus que expiou os nossos pecados. To be in Christ, you have to believe that he now is not only your Savior, but your Lord. E para estarmos em Cristo, temos que acreditar que agora Jesus não é somente o nosso Salvador, mas Ele é também o nosso Senhor. When you accept Christ as your Savior, it means that from now on, it is no longer you calling the shots. Jesus is the one who tells you how to live. Então, quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, agora não somos mais nós que tomamos as rédeas sobre a nossa própria vida, mas é Jesus que nos diz como devemos viver a nossa vida. To be in Christ means you have to live in the same path as Jesus. Para estarmos em Cristo, temos que viver como Jesus viveu. Unfortunately, nowadays, people want to accept Christ only for the things that they like to have. Infelizmente, hoje em dia, as pessoas querem aceitar Jesus para conseguirem, para ganharem dele só as coisas que querem. You hear these ministers who talk about you have faith in Christ, he'll make you rich. They like that. Há pastores aí fora que dizem assim: se você tiver fé em Cristo, você vai ter tudo na vida, não lhe vai faltar nada. E eles He will gostam solve disso. all your problems of your sickness. You will no longer be with sickness. Você nunca mais terá doenças, porque Ele vai curar todas as doenças. What a bunch of liars. Mas que mentirosos. Even they die. Eles próprios morrem. And if you die, it means that
that is not exactly what they're telling you. E se eles morrem, isso quer dizer que não é exatamente a maneira que eles estão a dizer. In our church, we have several people that are sick. Na nossa igreja nós temos várias pessoas que estão doentes And it's not because of sin. e não é devido a pecado. Well, in a way, it is because of sin, sorry. Bem, de uma certa forma, é o pecado que causa tudo, não é? But it's not because they have sinned that they're sick. Mas não é a consequência, o castigo daquele pecado, da pessoa estar em pecado que está doente. When you look at Job, a man who was so rich that God took away, allowed him to lose everything. Quando vemos a vida de Jó, um homem tão rico, e que Deus permitiu que tudo lhe fosse levado. Then he lost all his children, they all died. Ele perdeu todos os seus filhos, todos eles morreram. And then he lost his health, he became very sick. E depois perdeu a sua saúde, ficou bastante doente. And then he had a couple of friends coming to comfort him. E depois teve uns amigos que vieram a casa, supostamente para o confortar. The best thing they did was when they were there 7 days and they kept their mouth shut. E o melhor que aqueles amigos fizeram foi aqueles primeiros 7 dias enquanto tiveram com a boca fechada. As soon as they opened their mouth, the problems arose. Porque assim que abriram a sua boca, foi só problemas. They started accusing him. The reason why he went through all these problems because he had sinned. Começaram a acusar a Jó, dizendo que a razão por que ele estava passando por tudo aquilo é porque ele tinha pecado. They forgot that God is a witness and said several times, do you see Job, a sincere man? Esqueceram-se que Deus, o próprio Deus, tinha dito: estás a ver o meu servo Jó, um homem sincero, A man who follows me completely. um homem que me segue de coração. God is a witness. Job became sick and lost everything, not because of sin. E Deus é testemunha que Jó perdeu tudo e não foi por causa do pecado. But his friends kept insisting, the reason why you lost your children, they died. And the reason why you lost your riches. And the reason why you are not healthy is because you have sinned. Mas os seus amigos insistiam: a razão pela qual tu perdeste tudo, a razão pela qual tu perdeste os teus filhos, a razão pela qual tu perdeste a tua saúde é porque tu pecaste. And you see this in the book of Job, back and forth. They're accusing him because of sin. He says, no, it's not because of sin. I know it's not because of that. Vemos isto no livro de Jó, constantemente, em que eles acusam Jó e Jó diz: não, não foi por causa do I pecado. want to talk with Sim, God foi. and see what he tells me. Why am I sick? Why did I lose everything? Why did I lose my children? Então Jó diz: eu vou falar com Deus e vou lhe perguntar por que é que eu perdi tudo, por que é que eu perdi os meus filhos. Finally, God appears to him and he says to Job, who are you to demand such questions? E finalmente Deus responde a Jó e lhe diz: quem és tu para fazer essas perguntas a mim? And Job realized, I've been very foolish the way I've been acting. E Jó compreende que foi imprudente ao fazer essas perguntas a Deus. You have to be very careful when you talk to people. Temos que ter cuidado quando falamos com as pessoas. When I first met Wanda Rocha, which we saw her yesterday, Quando eu conheci a Wanda, a qual nós fomos visitar ontem mesmo, she's about MS. She's been slowly losing all her strength, everything. ela tem esclerose múltipla e está perdendo as suas forças em todos os aspectos. Right now, she cannot even eat by herself. She cannot even. She needs people to feed her. Pois, ela agora nem consegue comer sozinha, precisa de que a alimentem. When I met her, she still could eat by herself. E quando eu a conheci, ela ainda comia pela própria mão. And I could see she was very depressed. E eu vi que ela estava bastante deprimida. And I told her, Wanda, I cannot tell you why you are like this. E eu um dia disse-lhe: Wanda, eu não te posso dizer o porquê que tu estás assim. But one thing I know, God loves you. Mas uma coisa te posso dizer: Deus te ama. He loves you so much that He sent His Son to die for you and for all of us. E te ama tanto que enviou o seu filho para morrer por ti e por todos nós. And the Bible promises that if you put your faith in Christ, God will forgive you completely all your sins and you have the gift of eternal life. E a Bíblia promete que se tu colocares a tua fé nele, Deus vai perdoar os teus pecados e te dar a vida eterna. She accepted Christ as her Savior. E ela aceitou Jesus Cristo como Salvador. When you go over there, you don't see a woman crying.
E agora, quando vamos lá, não vemos uma mulher a chorar. It's a woman that has hope. É uma mulher que tem uma esperança. She believes that Christ resurrected from the dead. Ela acredita que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. She believes Christ is her Savior. Ela acredita que Jesus Cristo é o Salvador dela. And she believes one day Christ is going to give her a new body, E ela acredita que um dia Cristo lhe vai dar um corpo novo. glorified body. Um corpo glorificado. No longer will have sickness. Que não vai ter mais doença. No longer will die. Que não mais vai morrer. A body that will be eternal, Um corpo eterno. reigning with Christ. E reinar com Cristo. That's Easter, you see. E isto é a Páscoa. That's the message of Easter. Esta é a mensagem da Páscoa. He died and resurrected from the dead. Ele morreu e ressuscitou dos mortos. To be in Christ, you have to believe that. E para estarmos em Cristo, nós temos que crer nisto. Unfortunately, many people are celebrating Easter, but they don't believe the wonderful message that the Bible presents about what Jesus did for us. Infelizmente, tanta gente hoje está a celebrar a Páscoa, mas não acredita nesta mensagem maravilhosa acerca do que Cristo fez por nós. The Bible says here, if you put your faith in Christ, you're a new creation. A Bíblia nos diz que se nós colocarmos a nossa fé em Cristo, somos uma criatura nova. God did a miracle in your life. Deus faz um milagre na nossa vida. You see, the greatest miracle that can happen is not the physical resurrection, it's the spiritual resurrection. Porque o maior milagre que pode acontecer na vida de cada um não é a ressurreição física, é a ressurreição espiritual. If you have the spiritual resurrection, God eventually one day will resurrect you physically. Porque se você tem a ressurreição espiritual, Deus eventualmente um dia vai ressuscitar você, o seu corpo físico. The Bible here tells you that very clearly, if you are a new creation, all things have passed away. A Bíblia nos diz claramente então que se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram And all things have become new. e tudo se faz novo. Let's examine about the old things and the new things. Vamos examinar estas coisas velhas e estas coisas novas. The person that is in Christ has been delivered from the power of the devil upon them. A pessoa que está em Cristo é liberta do poder do diabo nela. Let's go to Acts chapter 26 and verse 18, shall we? Vamos Acts chapter 26, verse 18. Vamos a Atos 26 e versículo 18. It tells you how Christ has delivered you completely from the power of the devil. To open their eyes in order to turn them from darkness to light and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and an inheritance among those who are sanctified by faith in Him. Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e um lugar entre os santificados pela fé em mim. On the day that we accept Christ as our Savior, on that very day, God makes us a new person and He has delivered us from the power that the devil had upon our life. No dia que nós aceitamos Jesus Cristo pela fé, Jesus quebra o poder do diabo sobre a nossa vida. It does not mean that the devil will not tempt you. Isto não quer dizer que o diabo nunca mais vai tentar você. He will tempt you. Ele vai. Oh yes, I know that. Sim, eu sei que vai. But the power that He had over you no longer is there. Mas o poder que ele tinha sobre si não está lá mais. Let's read Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2. Vamos ler Efésios capítulo 2, It talks about how Christ has delivered us from that power. que nos fala como Cristo nos liberta desse poder. Ephesians chapter 2, beginning with verse 1 and 2. Começando nos versos 1 e 2. And you He made alive, who were dead in trespasses and sins. That's talking about the spiritual resurrection. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Isto está a falar da ressurreição espiritual. Then look at verse 2. In which you once walked according to the course of this world. There was a time you lived as slaves to sin. Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo. Houve uma altura em que vivíamos em pecado.
according to the prince of the power of the air, that's referring to the devil. Segundo o príncipe das potestades do ar, referindo-se ao diabo. You were slaves to sin, and the devil was guiding you and tempting you all the time to sin against God. Nós éramos escravos do pecado e o pecado constantemente nos puxava para irmos contra Deus. Verse 3, among whom also we all once conducted ourselves in the lust of the flesh. The Apostle Paul here is admitting there was a time, yes, I was a slave to sin, and the enemy was leading me the wrong way. Entre os quais, no verso 3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, sim, até eu, antigamente, nós andávamos conforme a nossa carne mandava. Fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, Just as the others. como os outros também. The Apostle Paul is specifying, yes, you and I, before we knew Christ, we were just like them, slaves to sin and under the power of the devil. O apóstolo Paulo está explicando aqui, sim, vocês e eu éramos, tal como o mundo, escravos do pecado. If you read the Gospel of John, chapter 1, verse 12, it says like this, but as many as received him, to them he gave the right to become what? Children of God. You see, that's the new resurrection. Se lermos João 1,12 diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se fazerem filhos de quê? De Deus. Esta é a ressurreição física, espiritual. You become part of the family of God. Tornamos-nos parte da família de Deus. You are no longer under the power of the devil. Já não estamos mais sob o poder do diabo. God now is in control of your life. Deus é que está em controle da sua vida. Jesus, your friend, is in control now. Jesus, o seu amigo, está em controle da sua vida. You see, all things have passed away. As coisas velhas já passaram New things have come. e coisas novas começaram. The person who is in Christ actually enjoys to do the things that God wants him to do. E a pessoa que está em Cristo, ela tem gozo, alegria em fazer as coisas que Deus quer que ela faça. You see, before you knew Christ, your desires was the things of the world and of sin. Porque antes de estarmos em Cristo, a nossa vontade é fazer as coisas do mundo e pecar. In Romans chapter 8, verse 5, it says like this, those who are in the flesh incline themselves for the flesh, and those who are the Spirit incline themselves for the things of the Spirit. Romanos 8,5 diz assim, aqueles que são da carne inclinam-se para as coisas da carne, mas aqueles que são do Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. I remember when God converted me and I became a new creature. Even though I was not a perfect person, I'm not even a perfect person now. But God gave me the desire to read the Bible, which I never had before. Eu lembro-me quando Deus me converteu, eu me tornei uma criatura nova e eu não era perfeita e não sou perfeita ainda hoje, mas Deus me deu o desejo de ler a Bíblia. The unbeliever has no desire to read the Bible. O descrente não tem desejo de ler a Bíblia. And if he reads the Bible, it's not because he wants to follow the Bible. E se lê a Bíblia, não é porque quer seguir o que está na Bíblia. But the Christian, when he reads the Bible, he wants God to speak to them so he can follow and obey God's word. Mas o crente, quando lê a Bíblia, ele quer que Deus lhe fale ao seu coração para que ele possa obedecer e seguir os mandamentos de Deus. The Christian will pray to God and says, God, help me out. I'm weak. O crente ora a Deus e diz, Deus ajuda-me, eu sou fraco. The unbeliever, he does not pray to God to ask God to deliver them from sin. O descrente, ele não ora a Deus para o ajudar, para o libertar do pecado. Why are you here today in this church? Porque é que você está aqui hoje nesta igreja? What led you to this place? O que é que o trouxe aqui? Those who are in the power of the enemy have no desire to come to church. Aqueles que estão sob o poder do diabo, eles não têm vontade de estar aqui. They'd rather stay at home, maybe watch the game, you know. Antes querem estar em casa, talvez haja um jogo que eles estejam a ver. They don't mind going to see the Blue Jays and pay $1,000 for a ticket. Não se importam de pagar $1000 para ir ver os Blue Jays. If they come to church, I'm not going to come to the church. Mas para ir à igreja, não vêm à igreja. I always come. Do you see the difference between being a Christian and not a Christian? Vocês estão a ver a diferença entre ser um crente e não ser um crente. You desire things that God wants you to do.
Você começa a desejar as coisas que Deus quer que você faça. The old things have passed away. E as coisas velhas passaram. New things now have come. E coisas novas agora vêm. I remember when I was a young person. I'm still young. Eu lembro-me quando era um jovem, eu ainda sou jovem, I remember liking going camping. mas eu gostava muito de fazer campismo. And there were times I would miss church because, after all, camping is nice. E às vezes eu faltava à igreja porque, afinal de contas, eu estava a fazer campismo, que é muito bom. One day God spoke to me and says, "You are a hypocrite. Um dia Deus me falou e disse, tu és um hipócrita. So now camping is better than going to church." Então agora fazer campismo é melhor do que ir à igreja. On that day I realized I'm not doing what God wants me to do. E naquele dia eu compreendi que eu não estava a fazer o que Deus queria que eu fizesse. And I made sure that nothing would interfere of me coming to church. E naquele dia eu tomei a decisão que nada mais ia interferir comigo de ir à igreja. Camping went out. E o camping passou para lá. Yes, I like camping still, Sim, eu ainda gosto de fazer campismo, but not make sure it interferes with my relationship with God. mas não vai interferir com o meu relacionamento com Deus. My family, my cousins so far, they invited me on Sundays. Would you like to come to our house and have a nice meal? I said, yes, I'd like to go there, but not on Sunday morning. Sunday morning, I go to church. Os meus familiares me convidavam, queres vir à minha casa no domingo para uma refeição? E eu dizia assim, eu gostava muito de ir, mas não no domingo de manhã, porque eu tenho igreja. I made sure that God would become first in my life. E certifiquei-me que Deus estava em primeiro lugar na minha vida. And so now my cousins, if they invite me, it's not on Sunday. E agora esses meus primos, quando me convidam, não é ao domingo. It will be on a day they know I will not miss church, you see. É num dia que eles sabem que eu não vou perder a igreja. It's very important that you and I put God first in our lives. É muito importante que você e eu ponhamos a Cristo primeiro, em primeiro lugar nas nossas vidas. The old things have passed away, As coisas velhas já passaram. new things have come. Eis que tudo se fez novo. If you are in Christ, your sins are completely forgiven. Se nós estamos em Cristo, os nossos pecados são perdoados completamente. That's the new thing. E esta é uma dessas coisas novas. If you are not in Christ, your sins are not forgiven. Porque se você não está em Cristo, os seus pecados não estão perdoados. And when you face God, you're in terrible condition. E se quando você for perante Deus, você está numa situação terrível. But if you put your faith in Christ as your Savior, God makes sure that you understand that you are completely forgiven. I accept you as you are. Mas se você colocar a sua fé em Jesus Cristo, Deus vai certificar-se de que os seus pecados estão perdoados. Remember the words that Jesus said to that man that was dying also on the cross beside Christ. Lembre-se das palavras que Jesus falou ao salteador que estava naquela cruz ao lado de Cristo. That man on that day repented of his sins. He believed that Christ was the Lord, the King of Kings, the Savior. And he said to Jesus, Lord, remember me when you enter into your kingdom. Aquele salteador, naquele dia, ele arrependeu-se dos seus pecados, lembrou-se daquilo que Jesus tinha dito, que ele era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. What were the words that Jesus told this man? E quais foram as palavras que Jesus disse a este homem? Most assuredly I say to you, today you shall be with me where? In paradise. Jesus lhe disse, na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. All things have passed away. Todas as velhas coisas já passaram. New things have come. E as coisas novas se fazem, as coisas... You really believe when you die you're going to be with Jesus? Será que você acredita que quando morrer vai estar com Jesus? If you don't believe in that, you're not in Christ. Se você não acredita nisso, não está em Cristo. Because he promised, if you put your faith in me, you're saved. Porque ele promete, se você coloca a sua fé em mim, você está salvo. The person is in Christ is no longer under condemnation. A pessoa que está em Cristo, ela não está mais em condenação. Look what it says in Ephesians chapter 2, verse 3. Reparem o que diz em Efésios 2 e versículo 3. Among whom also we also conduct ourselves in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath. Just as it is.
entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. The children of wrath. She has to go home this way. The children of wrath means people who will be condemned eternally, as we mentioned last week, in the lake of fire. Os filhos da ira são aqueles que vão ser condenados eternamente no lago de fogo, tal como mencionámos a semana passada. In Romans chapter 8, verse 1, it says there's no condemnation for those who are in Christ. Em Romanos 1:2 diz, não há agora condenação nenhuma para aqueles que estão em Jesus Cristo. Christ has protected you from that place. Cristo nos protegeu dessa ira. He delivered you from that place. Ele nos libertou desse lugar. The person in Christ has peace with God. A pessoa em Cristo tem paz com Deus. The person who doesn't have Christ in their life, they have no peace with A God. pessoa que não tem Cristo, ela não tem paz com Deus. When you know that your sins are completely forgiven, you have peace. Quando você sabe que os seus pecados foram completamente perdoados, você tem paz. But if you're not sure that your sins are forgiven, you have no peace. Mas quando você não tem a certeza que os seus pecados foram perdoados, você não tem paz. The person in Christ has a living hope. The person who doesn't have Christ has no hope. A pessoa em Cristo tem uma esperança viva. A pessoa que não está em Cristo não tem esperança. Look what you read in Ephesians chapter 2 and verse 8 and 9. Reparem o que lemos em Efésios 2 e capítulos 8, versículos 8 a 9. For by grace you have been saved through faith, and that is not of yourselves, it's the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Look at verse 12. That at the time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope, and without God in the world. Bom, reparem o verso 12, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. You see, no hope. Sem esperança. How many people today believe that when they die, they're going to be with Jesus? Quantas pessoas hoje creem que quando morrerem vão estar com Jesus? They have no hope. Não têm esperança. The majority of people today, they think when they die, that's it. A maior parte das pessoas hoje em dia pensa que quando morre, é isso, acabou-se tudo. They have no hope of the resurrection. Não têm esperança de ressurreição, They don't have hope that Christ will be with them eternally. não têm esperança de que Cristo esteja com eles eternamente. Do you believe that Christ is with you right now? Será que você acredita que Cristo está consigo agora mesmo? I thank God He's with me. Eu dou graças a Deus que Ele está comigo. And if you have Jesus in your life, He's with you. E se você tem Cristo na sua vida, Ele está consigo. All things have passed away. As coisas velhas já passaram Now new things have come. e tudo se fez novo. You see? Did you know that you are the wealthiest person in the world if you have Jesus in your life? Você sabia que é a pessoa mais rica do mundo se você tem a Jesus Cristo? Look at it, it says in Ephesians chapter 1, verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Reparem, Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Every spiritual blessing belongs to us. Todas as bênçãos espirituais nos pertencem a nós. And the universe that you see in the world, galaxies and stars, when you have Jesus in your life, all that belongs to you too. E o universo, com todas as suas galáxias e estrelas, tudo aquilo que nós sabemos que existe, nos pertence a nós. All the riches of the mines of gold and silver belongs to you. Todas as riquezas das minas de ouro, prata, pertencem a nós. That's what you read in Romans chapter 8 and verse 17. We are heirs with Jesus Christ. É isto que nós lemos em Romanos 8:17. Nós somos co-herdeiros com Cristo. You see,
Elon Musk was the richest person in the world right now. Neste momento, Elon Musk é o homem mais rico do mundo. If he doesn't have Jesus in his life, he's very poor. Mas se ele não tiver Jesus Cristo na sua vida, ele é muito pobre. When he dies, everything stays here. Quando ele morrer, tudo fica aqui. And he has nothing. E ele não tem nada. But if you have Jesus in your life, you are the richest person in the world. Mas se você tiver Jesus Cristo na sua vida, você é a pessoa mais rica do mundo. Because all the spiritual blessings belong to you. Porque todas as bênçãos espirituais pertencem a nós. And everything that belongs to Jesus belongs to you. E tudo aquilo que pertence a Jesus pertence a nós. All things have passed away. E as coisas velhas já passaram. New things have arrived. E tudo se fez novo. How should we celebrate Easter? Como é que nós devemos celebrar a Páscoa? We should celebrate Easter with faith. Devemos celebrar a Páscoa com fé. Faith in his death and resurrection. Fé na sua morte e na sua ressurreição. Do you have faith in that? Será que você tem fé nisso? I hope you do. Eu espero que sim. We should celebrate Easter with gratitude. Devemos celebrar a Páscoa com gratidão. Thank God that He allowed His Son to die on the cross for you. Graças a Deus que Deus permitiu que o seu filho morresse naquela cruz por você. Thank God that He has completely forgiven you all your sins. Graças a Deus que Ele perdoou completamente os seus pecados. Thank God that He has given you the gift of eternal life. Demos graças a Deus que Ele nos deu o dom da vida eterna. And thank God that He says, I will never leave you nor forsake you. E graças a Deus que Ele disse, eu nunca te deixarei nem te desampararei. You see, you have to have faith. Temos que ter fé. Without faith, it's impossible to please God. Sem fé é impossível agradar a Deus. What were the words that Jesus said to that woman who was crying at His feet? And the other fellow, the rich fellow, was criticizing Jesus and the woman. Quais foram as palavras que Deus disse àquela mulher que estava a chorar aos pés de Jesus e aquele homem rico que estava a criticar aquela mulher? Jesus said to her, Woman, your sins are forgiven. Your faith has saved you. Go in peace. Jesus disse àquela mulher, mulher, os teus pecados são perdoados, a tua fé te salvou, vai em paz. But to the man who was criticizing him and the woman, Jesus did not say these words. Mas aquele homem que estava a criticar aquela mulher, Jesus não disse estas palavras. He thought he was a very important person. In God's eyes, it's nothing. Ele achou que era uma pessoa muito importante, mas aos olhos de Deus não era nada. He was not forgiven. E não foi perdoado. It's sad. É triste. Gratitude is very important. A gratidão é uma coisa muito importante. Let me finish this with the 10 lepers that came to see Jesus. And they asked him if he would heal them, and he healed them. He told them, go to the high priest and tell them that you've been healed. And on their way, one of them looked at his body. It was completely healed. Deixem-me acabar com a história dos 10 leprosos que vieram a Jesus para ele os curar. E Jesus curou-os e disse para irem ao sumo sacerdote para mostrarem que realmente estavam curados. E um no caminho olhou para o seu corpo e viu que de facto estava curado. He came full of joy, and the men went back to Jesus. E aquele homem encheu-se de gozo e voltou para Jesus. And if you read that passage in Luke chapter 17, verses 16 to 18, you see the man saying, Thank you, Lord. Thank you for healing me. E se lerem essa passagem em Lucas 17, diz que aquele homem voltou para Jesus e disse, obrigado, Senhor, obrigado por me curares. And Jesus said to him, Did I not heal 10 of you? E Jesus disse assim, não curei eu 10 de vós? Why only one came back to say thank you? Porque é que só um voltou para me agradecer? It is sad when people celebrate Easter and not even thank God for the food that they have. É muito triste quando as pessoas celebram a Páscoa e nem sequer agradecem a Deus pela comida que têm na mesa. We should thank God for the sun that shines upon us. Devemos agradecer a Deus pelo sol que brilha sobre nós. We should thank God that He has given us a family. Devemos agradecer a Deus que Ele nos deu uma família. We should thank God that He has given us hope, forgiveness, and eternal life. Devemos agradecer a Deus que Ele nos deu esperança, o perdão e a vida eterna. We should celebrate Easter with joy. E devemos celebrar a Páscoa com alegria. That man was full of joy
when he came back and see Jesus. Aquele homem que voltou para agradecer a Jesus estava cheio de alegria. Do you know what Jesus said to him? Sabem o que é que Jesus lhe disse? Your faith has saved you. A tua fé te salvou. That man was healed in two ways on that day. Aquele homem foi salvo em duas maneiras naquele dia. He was healed physically. Foi curado fisicamente He was healed e spiritually. foi curado espiritualmente. He was born again. Nasceu de novo He became a child of God. e tornou-se um filho de Deus. And he told him, your faith has saved you. E Jesus lhe disse, foi a tua fé que te salvou. Do you believe that? Será que você acredita nisto? I hope that all of you believe that. Eu espero que todos vocês acreditem nisto. May God give you a very beautiful Easter Possam ter uma boa Páscoa with your family and friends. com as vossas famílias e amigos And maybe you like to pick up the Bible as you're eating with them. e que possam pegar na vossa Bíblia enquanto estão comendo com eles And explain to them, this is what I believe. e explicar é isto que eu creio. May God bless you. Deus vos I'm abençoe. going to ask the worship team to come. Vamos pôr de pé para louvar ao Senhor e vamos cantar o hino do substituto. Senhor,
graças, Pai, por este maravilhoso dia que nos deste, por estarmos aqui na tua casa, onde estamos a celebrar o dia em que ressuscitaste os mortos, Senhor. O dia em que venceste e nos dás a vitória também a nós. Obrigada por esse grande amor que nós não merecemos, Senhor. Eu peço uma bênção sobre cada um de nós aqui, que estamos hoje aqui presentes, Senhor, para que nós possamos te glorificar no resto deste dia e no resto dos dias das nossas vidas. Em teu nome, Jesus. Amém. Amém.